Livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. O suicídio e a loucura. 14. Encarar a vida terrena com calma, resignação e fé no futuro dá ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. A maior parte dos casos de loucura se deve às perturbações produzidas pelas contrariedades da vida, que o homem se julga sem forças para suportar. O Espiritismo nos ensina que devemos enfrentar com calma essas contrariedades, tratando-as como acontecimentos passageiros, pois a vida continua e nossos sofrimentos não são eternos. O desespero e a perturbação que às vezes se abatem sobre nós ficam muito atenuados quando possuímos esse conhecimento espiritual. 15. Todos os suicídios têm como causa principal um descontentamento. Os casos de embriaguez e loucura são considerados como exceção e podem ser classificados como suicídios inconscientes. A vida humana em relação à eternidade representa bem menos que um dia. Portanto, aquele que tem a certeza de ser infeliz apenas por um dia e sabe que nos dias seguintes estará melhor, consegue ter mais paciência, pois percebe que a infelicidade é apenas momentânea. O homem só se desespera quando pensa que seus sofrimentos não terão um fim. Aquele que está oprimido pelo infortúnio e não acredita na eternidade da vida, julga que após essa existência tudo se acabará. Assim, a morte passa a ser a única solução para os seus problemas, e por não esperar nada, ele acha natural e até mesmo muito lógico abreviar suas misérias pelo suicídio. O suicida, por não ter o conhecimento ou por não acreditar que a vida continua e que ninguém consegue matar o espírito, cria para si um problema muito maior ao eliminar seu corpo físico. Ao infringir a lei de Deus, tirando a vida do corpo, ele tem seu sofrimento muitas vezes aumentado em relação ao que teria caso permanecesse na terra. 16. Os principais incentivadores do suicídio e que levam o homem à fraqueza moral são a descrença em alguma religião, a dúvida de que a vida continua após a morte, as ideias materialistas e a revolta contra os infortúnios da vida. Quando um cientista, apoiado em todo o seu conhecimento, afirma que após a morte não existe mais nada, ele, na verdade, está convidando os que sofrem a cometerem o suicídio. A conclusão é lógica, pois, se o suicídio é o único remédio para o sofrimento e após a morte se encontra o nada, por que continuar sofrendo por mais tempo? Mais vale buscá-lo imediatamente, atenuando assim o sofrimento. A propagação das ideias materialistas é o veneno que introduz em muitas pessoas o pensamento do suicídio. Aqueles que propagam essas ideias assumem para si uma terrível responsabilidade. Através dos ensinamentos espíritas, a dúvida sobre a continuidade da vida após a morte já não existe mais. Com paciência e resignação, a ideia do suicídio é afastada naturalmente, levando o homem a manifestar sua coragem moral. 17. O Espiritismo nos apresenta os próprios suicidas que vêm nos relatar a condição infeliz em que se encontram no mundo espiritual. Esses relatos comprovam que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Mesmo levando-se em conta que o sofrimento não é eterno, o suicídio traz consequências terríveis para quem o comete.
Aquele que estiver tentado a se suicidar, partindo desta vida antes do tempo determinado por Deus, deve pensar bem, pois irá praticar um mal muito maior contra si mesmo. O suicida precisará de várias encarnações para reparar o dano que causará a seu perispírito. O espírita tem vários motivos para se opor à ideia do suicídio. 1. A certeza de que a vida continua, pois ele sabe que será muito mais feliz quanto mais resignado e confiante tiver sido na Terra. 2. A certeza de que, ao encurtar sua vida, alcançará um resultado oposto ao que esperava, pois se libertará de um mal e entrará em um outro muito pior, mais longo e mais terrível do que qualquer sofrimento vivido na Terra. 3. O espírita sabe o quanto se engana aquele que pensa que, ao se matar, chegará mais rápido ao céu, encontrando lá as pessoas a quem amava. 4. O suicídio, trazendo-lhe somente decepções, está contra seus interesses. Por essas razões, o conhecimento da doutrina espírita já conseguiu evitar um grande número de suicídios. Podemos concluir que, quando todos tiverem o conhecimento espírita, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando os resultados da doutrina materialista com a doutrina espírita em relação ao suicídio, verifica-se que a lógica do materialismo conduz ao suicídio, enquanto que a lógica do espiritismo o evita, fato que a observação da vida real confirma.